Como manipular o mundo se nem a si mesmo você consegue ter alguma influência? Então, o primeiro passo aqui é: domine a sua primeira marionete de forma absoluta, consciente e profunda. O mais interessante é que essa marionete é você. E é sobre você e o seu comportamento que esse capítulo tratará. Platão, certa vez, disse: tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Prazer, eu me chamo Nero. Bom, se você já conhece a qualidade do meu conteúdo, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like, até porque é de graça, a sua mão não vai cair e isso me ajuda bastante a continuar o meu trabalho. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vamos ao que interessa. Estratégia número 1. Mantenha a postura de combate. Honre a sua coroa, meu irmão. E não, criatura, eu não estou falando da sua mãe. Eu estou falando de você ter a honra de ser a realeza da sua própria existência. A coroa de um rei representa a extensão do seu intelecto. Ela simboliza nobreza e grandeza. Acima de tudo, você precisa se enxergar como um rei que merece respeito, e não apenas dos outros, mas principalmente de si mesmo. Se ninguém ainda te enxerga como um rei, o primeiro passo é você mesmo fazer isso. Ah, qual é? Você conhece sua história melhor que todo mundo. Você sabe as batalhas mais duras que você enfrentou e continua enfrentando. Vai deixar qualquer um te desrespeitar? Quando você deixa isso acontecer é porque você mesmo não se respeita. Primeiro de tudo, mantenha a sua postura, nada de ficar encolhido, tímido e com a cabeça baixa. Isso tira toda a sua confiança em você mesmo. Você merece respeito. Você tem o direito de falar o que pensa. Você tem o poder de direcionar a sua vida na direção que desejar. Você precisa ser corajoso e manter a cabeça erguida para encarar os dragões da vida sem medo. Não deixe ninguém te desrespeitar. A maneira como você se comporta, em geral, determina como você é tratado. A longo prazo, aparentando ser vulgar ou comum, você fará com que as pessoas te desrespeitem. Pois um rei respeita a si próprio e inspira nos outros o mesmo sentimento. Agindo com realeza e confiança nos seus poderes, você se mostra destinado a usar uma coroa. Essa é a postura que eu quero que você conquiste. E realmente muitos estudos mostram que apenas corrigindo a sua postura, a sua confiança e sua autoestima aumentam automaticamente. É um processo fisiológico que também acontece na psicologia e no corpo humano e que usa inclusive os mesmos hormônios. Nossa postura demonstra nossa capacidade. Portanto, fique em pé e ajuste a sua postura para aumentar a sua confiança. Olhe nos olhos da pessoa quando for desrespeitado. Se mantenha calmo quando alguém levantar a voz para você. Se vista de maneira nobre e respeitável. Adquira uma autoestima inabalável. Seja um rei para o mundo te tratar como um. Estratégia 2. Controle seus hábitos. Quais foram as decisões que você já tomou hoje sem pensar? Acordar e mexer no celular? Ouvir música enquanto trabalhava? Conferir se trancou todas as portas de casa antes de sair? Diariamente, fazemos várias coisas no piloto automático. Isso acontece porque, para poupar energia e esforço, nosso cérebro usa o conhecimento já adquirido para transformar nossas decisões repetidas em hábitos. E quando percebemos, depois de um tempo, não decidimos mais. Os nossos hábitos funcionam com base em loops neurológicos que são constituídos por 3 partes.
Uma deixa ou um gatilho é a motivação que atua como um despertador para a ação. Uma rotina é uma ação praticada em série em busca de uma recompensa. Já uma recompensa é uma gratificação que, com o passar do tempo, colabora para que o cérebro repita a ação esperando por determinado resultado. Segundo a teoria dos 21 dias, o ser humano precisa de, no mínimo, 21 dias constantes para mudar um hábito. E é importante deixar bem claro que é o mínimo e não o suficiente para que estas mudanças aconteçam. Quando falamos em mudar um hábito, é sempre bom lembrar que cada pessoa tem o seu próprio tempo. Nesse sentido, podemos dizer que existem pessoas que conseguem em um tempo menor e outras pessoas precisam de um tempo maior. Agora eu vou te passar bons exemplos de hábitos para você desenvolver em si mesmo. Estabeleça metas, não sonhos. Encare os problemas de frente. Faça contatos. Fale menos, ouça mais. Leia e estude. Cuide de sua saúde. Assuma riscos. Seja otimista. Adote o hábito de poupar dinheiro. Seja senhor do seu destino. Planeje para ser mais criativo. Estratégia 3. Se sacrifique voluntariamente. Algo que todo ser humano eventualmente aprende é que algo melhor pode ser alcançado no futuro desistindo de algo de valor no presente. Mas a primeira pergunta: o que deve ser sacrificado? Pequenos sacrifícios podem ser suficientes para resolver pequenos problemas singulares, mas é possível que sacrifícios maiores e mais abrangentes possam resolver uma série de problemas grandes e complexos ao mesmo tempo. Isso é óbvio para alguns e de bom senso para outros. Portanto, todos nós, como indivíduos, devemos determinar o que queremos, o que estamos dispostos a sacrificar temporariamente ou a sacrificar indefinidamente para alcançar o que queremos alcançar. Você precisa abrir mão das mediocridades se quiser se tornar uma pessoa de sucesso. Você precisa abrir mão do sedentarismo para praticar exercícios e se tornar uma pessoa saudável a longo prazo. Você precisa evitar festas e drogas se quiser se manter sóbrio e focado no seu objetivo. Você precisa abrir mão das suas crenças mais profundas para obter o poder através da manipulação. Você precisa abrir mão da procrastinação para ser proativo. E eu digo mais, você precisa abrir mão dos vários contatinhos que você tem para colocar a mulher e parceira da sua vida na sua jornada. Você precisa abrir mão de gastos desnecessários para ter uma vida financeira estável e crescente. Você precisa abrir mão das más amizades para não se tornar como eles. Você precisa abrir mão do presente para ganhar o futuro. Resumindo todo esse vídeo, você precisa sacrificar quem você é para alcançar quem você verdadeiramente poderia ser. Estratégia 4. Seja misterioso. Ter um ar de mistério pode deixar as outras pessoas curiosas e com o desejo de conhecer mais a seu respeito. Há várias formas de trabalhar com palavras e ações a fim de se tornar uma pessoa mais misteriosa. Em primeiro lugar, fale menos e ouça mais. Além disso, adote a autoconfiança, orgulhe-se por sua singularidade e esteja menos disponível para os outros. As pessoas misteriosas são atraentes, pois os seres humanos são curiosos por natureza e querem descobrir o que não sabem.
Quando você não revela muito de si mesmo e deixa as pessoas preencherem tais lacunas com a imaginação, elas ficam mais atraídas, desejando saber se estão certas ou erradas a seu respeito. É possível se tornar uma pessoa mais misteriosa seguindo alguns passos simples. Para cultivar um ar de mistério, faça contato visual. Os olhos são a janela da mente. Seja tranquilo, eu diria até que frio e calculista. Se aprofunde em alguns assuntos, domine alguns temas e alguns estudos. Faça perguntas profundas, tire o foco das conversas de você e passe para o outro. Fale apenas o mínimo possível a seu respeito. Não fale, deixe que descubram por si próprios. Pense muito bem antes de falar. O pensamento é o ensaio da ação. Seja menos presente e disponível. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Deixe que apenas algumas pessoas de confiança conheçam quem você realmente é. Até porque toda máscara pesa e uma hora você terá que tirá-la. Estratégia 5. Faça uma autoanálise sempre que puder. É uma tarefa que requer bastante disposição de nossa parte, pois só assim teremos a oportunidade de ir além e desenvolver esse poderoso processo de autoconhecimento, que trará uma infinidade de benefícios à nossa vida. A verdadeira autoanálise é a melhor arte do progresso. Anote diariamente seus pensamentos, faça autoanálises regularmente para ter uma noção precisa dos pontos fortes e das áreas em que você precisa se desenvolver mais. Esse processo pode ajudar você a traçar objetivos mais fortes e eficazes. Além disso, você pode entender melhor os valores e as crenças básicas e como se adaptar a qualquer circunstância, adversário ou guerra. Aqui estão algumas chaves ou perguntas para a autoanálise. Quais são os meus pontos fortes e fracos? Quem eu sou quando ninguém está vendo? Como eu quero ser reconhecido? O que eu gosto de fazer e o que eu não gosto? Como eu me senti em determinada situação? Quais são os meus sonhos? Estratégia 6. Tenha uma comunicação penetrante. A comunicação é um tipo de guerra. Seu campo de batalha são as mentes resistentes e defensivas das pessoas a quem você quer influenciar. O objetivo é avançar, penetrar em suas defesas e ocupar as suas mentes. Qualquer outra coisa é comunicação ineficaz e discurso autoindulgente. Aprenda a infiltrar suas ideias por trás das linhas inimigas, enviando mensagens por meio de pequenos detalhes, seduzindo as pessoas para que cheguem às conclusões que você deseja e pensem que fizeram isso sozinhas. Algumas você pode enganar, disfarçando suas ideias extraordinárias em formas ordinárias. Outras, mais resistentes e insensíveis, precisam ser despertadas com uma linguagem exagerada, cheia de novidades. A qualquer custo, evite a linguagem estática, moralizante e excessivamente pessoal. Faça de suas palavras uma centelha para a ação, não para a contemplação passiva. Acene com a cabeça enquanto fala, principalmente quando for pedir por um favor. Já foi estudado que quando as pessoas realizam esse gesto, significa que estão concordando com algo que ouviram. Além disso, foi descoberto também que quando alguém está acenando na nossa frente, é natural que tenhamos a mesma reação. Repita o que você ouve. A técnica é bem simples. Escute o que ela está falando e no momento de você falar, repita o que a pessoa acabou de dizer, complementando o seu raciocínio. Não corrija as pessoas quando estiverem erradas, pelo menos não imediatamente.
Quando alguém estiver errado, evite corrigir no momento em que expõe o argumento. Isso pode desencadear certa dificuldade em conseguir cativar alguém que teve o seu ego atacado. Faça uma oferta irrecusável. Uma dica bastante eficiente é começar com uma oferta que é praticamente irrecusável, algo que dificilmente alguém será contra. Podemos utilizar como exemplo o combate à fome no mundo, que é algo que todos estão adeptos a apoiar. Imite o comportamento, e essa técnica é chamada de mimetismo. Isso acontece devido ao fato de as pessoas desejarem receber uma confirmação das suas atitudes e assim o seu desejo é atendido. Faça elogios. Saber como influenciar pessoas também diz muito sobre o quanto você sabe elogiá-las. Afinal de contas, todos gostam de ser elogiados, uma vez que se trata de algo que eleva a nossa autoestima. Mas utilize esse recurso com muito cuidado. Caso o elogio não seja sincero, pode ser que a outra pessoa perceba. Então, as chances de ela não gostar de você serão enormes, então tome cuidado para que essa estratégia não seja falha. Use o nome das pessoas. O nome de uma pessoa é o som mais agradável que ela pode ouvir. Escutá-lo ajuda a reforçar sua identidade. Por isso, sempre que possível, utilize o nome da pessoa quando for falar com ela. Essa atitude irá criar um ambiente em que os outros serão muito mais receptivos e dispostos a nos ouvir. Estratégia 7. Crie as suas máscaras. A vida é um grande teatro, uma representação dramática do nosso ser. Você e as pessoas são personagens da trama que envolve a sua existência. Então, por que não tirar vantagem desse imenso baile de máscaras? Entenda, as pessoas comuns são personagens fixos e únicos, mas você, meu amigo, com toda a sua astúcia, pode ser vários personagens ao mesmo tempo, assim como eu faço. E para desenvolver máscaras, você precisa entender que cada personagem seu deverá ter um modo de pensar, um comportamento e um jeito de falar diferente. Eu vou te passar as máscaras e os personagens que eu utilizo, mas tenha em mente que você terá que criar os seus e adaptá-los à sua realidade. Antes de criar as suas máscaras, você precisa ter dominado a autoanálise para não se perder em meio a tantos personagens, pois corre o risco terrível de você nem saber mais quem você realmente é. Às vezes eu uso a máscara do bobo da corte inocente, faz os outros rirem se fingindo de otário para subestimarem a sua capacidade. Usa do espírito inocente do humor para colher informações relevantes para o arsenal. O humor e as brincadeiras precisam ser inteligentes e ter um time, um tempo certo. Esse personagem é usado para aliviar situações tensas, chamar a atenção e aprender mais sobre os outros. Não abuse do uso dessa máscara ou poderá realmente ficar bobo. Às vezes, eu uso também a máscara do louco revolucionário. Ele quer derrubar os sistemas com caos e criatividade. Ele quer reinventar a roda, pensar fora da caixa, salvar os oprimidos e derrubar os poderosos. A única regra para esse personagem é que ele não tem regras. Essa máscara é útil para criar movimentos, gerar o caos e renovar os sistemas. Essa máscara se vê como oprimido e tem ódio dos que estão no topo. Só tome muito cuidado, porque quando a ordem não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Eu também utilizo a máscara do vilão tirânico. Ele é a maldade em pessoa, digo, em personagem ou máscara. Não mede esforços para alcançar seus objetivos, nem que para isso várias pessoas sofram em consequência. Ele manipula o mundo para conseguir o que ele quer. Discursos fortes e penetrantes, desejo profundo por controle e domínio. Ele sente prazer pela dor alheia e necessidades obscuras fazem parte dessa máscara. Mas lembre-se, o
caminho desse personagem é o caminho com mais dor e mais sofrimento de todos. Veja o exemplo dos antigos vilões tirânicos de toda a história. Outra máscara que utilizo bastante para superar desafios é o herói aventureiro. O comportamento exploratório heróico surge quando o indivíduo voluntariamente enfrenta o caos para restaurar a ordem. É isso que todos os heróis fazem. Eles tornam o mundo um lugar melhor e abrem caminho para novos heróis na jornada. O herói é aquele que avança na direção que todos têm medo de ir, a caverna do dragão, e ele retorna de lá com uma recompensa, pode ser a cabeça da fera ou um tesouro. Só tome muito cuidado para não ser devorado pelo dragão, pelo caos, mesmo enfrentando ele com coragem. Estratégia 8. Seja imprevisível conscientemente. Como as pessoas anseiam por previsibilidade e senso de controle, você pode desequilibrar os outros e até aterrorizá-los cultivando um ar de imprevisibilidade. Enquanto seus oponentes estão se estressando, tentando explicar e antecipar o que você está fazendo, você pode atingir os seus objetivos quase despercebido. Queremos que as outras pessoas sejam previsíveis e nós mesmos seguimos padrões e rotinas por preguiça, por preferência pelo conforto ou pelo desejo de manter a paz. Os animais também seguem padrões, o que nos permite caçá-los com sucesso. Mas a imprevisibilidade é uma ferramenta importante para exercer a manipulação. Ao fazer repentinamente algo que ninguém esperava, você cria medo e confusão, o que mantém os outros desequilibrados, permitindo a você um espaço de manobra. Isso também pode levá-los a cometer erros. Além de perturbar as pessoas, você chamará a atenção e fará com que as pessoas falem enquanto tentam entender seus motivos secretos. Quando você cultiva um ar de imprevisibilidade, gera não apenas medo, mas também respeito. Os humanos são criaturas de hábitos, com uma necessidade insaciável de ver familiaridade nas ações de outras pessoas. A sua previsibilidade vai dar a eles um senso de controle. Mas vire a mesa. Seja imprevisível. Um comportamento que parece não ter consistência ou propósito vai mantê-los desequilibrados e eles vão se desgastar tentando explicar seus movimentos. Levada ao poder extremo, essa estratégia pode intimidar e aterrorizar. Portanto, finja não ter uma estratégia clara, misture os padrões antigos com padrões inéditos, altere seu comportamento para improvisar e superar o peso da rotina e do hábito. Desestabilize os amigos dos seus inimigos para manter o caos na mente dele. Golpeie sem avisar para instaurar medo e temor. Estratégia 9. Quebre os seus paradigmas, suas crenças e seus valores. O paradigma nada mais é que um modelo instaurado que segue em uso. Quebrar o paradigma, portanto, seria fazer algo diferente do que vem sendo feito. Há de se considerar que algumas diretrizes já estão implementadas desde muito tempo. No decorrer de nossas vidas, recebemos milhares de sugestões, estímulos e experiências, tanto de pessoas quanto de situações que estão constantemente ao nosso redor, que aos poucos vão moldando a forma como nós somos. O convívio com nossos pais, nossas amizades, nosso ambiente de trabalho, as coisas que estudamos e nos entretemos, etc. Tudo acaba nos influenciando de uma forma boa e até mesmo de uma forma ruim. Ou seja, podemos desenvolver coragem e determinação, como também podemos desenvolver uma crença que nos limite sobre um ou vários aspectos da nossa vida.
Isso, meus irmãos, vai depender de uma série de fatores. E acredite, você vai encontrar mais crenças limitantes do que você imagina. O primeiro passo é vigiar as sugestões que chegam até você e não se deixar influenciar por coisas que podem reforçar aquelas emoções negativas. Você tem que enfrentar esses pensamentos diariamente. Em paralelo a isso, você deve se manter sempre de forma positiva, a fim de ir condicionando a sua mente a uma boa programação emocional e assim desenvolver novos hábitos e comportamentos. Um grande conceito que aprendemos no estudo da hipnose é: pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados e os resultados geram novas programações. Estratégia 10. E torne o Deus do novo mundo. O mundo quer ser enganado, portanto, que seja enganado. Há duas maneiras de ser enganado. Um é acreditar no que não é verdade e a outra é recusar a acreditar no que é verdade. Eles precisam de um líder, um mestre das marionetes à altura, para assumir o poder e se tornar uma divindade para o novo mundo. As pessoas podem se submeter voluntariamente à manipulação de um só homem, em primeiro lugar pelo hábito, uma vez que quem está acostumado à servidão tende a não questioná-la. Em seguida, pela religião e pela superstição, que se cria em torno da figura do líder. No entanto, não são apenas esses dois métodos os elementos necessários para criar a servidão voluntária. O segredo da dominação consiste em envolver o dominado na própria estrutura da dominação, a saber, uma pirâmide de poder. O mestre manipula meia dúzia de marionetes. Essa meia dúzia manipula 600 e essas 600 manipulam 6.000 e abaixo desses 6.000 vem o novo mundo. Os que estão em volta do mestre das marionetes são os menos livres de todos, pois se as outras pessoas estão obrigadas a obedecer, esses, além disso, querem antecipar os desejos do mestre, escolhendo com essa atitude livremente a própria servidão. Portanto, os que estão na base da pirâmide, os medíocres, são em certo sentido mais livres e mais felizes, pois após obedecerem a uma ordem, podem gastar o resto do tempo com o que quiserem. Já os cortesãos, por estarem próximos ao mestre, estão afastados dessa liberdade. Nessa estratégia, eu quero levar meus ouvintes a refletirem sobre uma questão que está na base da manipulação. Qual o motivo que leva as pessoas a obedecerem? Concretamente, o que está por trás dessa questão é entender a causa que pode levar uma pessoa a abrir mão da sua própria liberdade, já que para obtê-la, o homem precisa apenas desejá-la. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. A manipulação de si próprio é o primeiro passo. Para eu saber que você viu o vídeo até aqui.